todos. O tema do meu trabalho é sobre o antígeno prostático específico como marcador tumoral no câncer de próstata, orientado pela professora mestre Sulene Marinho. Introdução. O câncer de próstata, conhecido pela sigla CAP, é o tumor de maior incidência na população masculina. No Brasil, é a patologia mais frequente. Estima-se que 140 mil novos casos dessa doença surjam por ano e que 1 em cada 6 homens irão desenvolver essa doença. A dosagem de marcadores tumorais é uma boa ferramenta diagnóstica para a detecção da neoplasia. Por não possuir um diagnóstico perfeito, não vão a fundo nos exames. Por isso, faz-se necessário correlacioná-los com outros exames complementares. O antígeno prostático específico, conhecido pela sigla PSA, possui grande importância no desenvolvimento de processos benignos e malignos. Evidenciar sua utilização, seu conhecimento é de suma importância para o diagnóstico do câncer de próstata. A minha metodologia foi baseada em levantamento bibliográfico, utilizando como descritores câncer, próstata e PSA, nos indexadores Lilacs e Cielo do ano de 2009 a 2014, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. O objetivo do meu trabalho é buscar os principais pontos de diagnóstico do câncer de próstata, o PSA, a utilização do PSA em cada processo, sua sensibilidade e particularidade. Relatar sua origem, sua fisiologia, sua dosagem, suas correlações, discorrer sobre o PSA para mulheres e os novos marcadores. Anatomia da próstata. A glândula é uma glândula exclusiva do órgão masculino. Pesa aproximadamente 20 gramas, situado inferior abaixo do abdômen, próximo da bexiga, à frente do reto. É uma glândula produtora do líquido prostático, como podemos ver aqui, formato de maçã, à frente do reto. Seu crescimento está associado ao avanço da idade. Então, conforme o homem vai crescendo a partir da puberdade, a próstata já começa a se envolver. Mas é um crescimento normal, não tem nada a ver com câncer. Como qualquer tecido do organismo, algumas vezes pode desenvolver um aumento de células. E essas células podem vir a desenvolver um tumor, seja ele benigno ou maligno. Hiperplasia prostática benigna, conhecida pela sigla HPV. É um aumento exagerado do número de células. Não é um câncer e não se transforma em câncer. A sua causa é desconhecida, não se sabe exatamente como que origina o HPV. Sabe-se, porém, que os únicos fatores que aumentam a próstata é o aumento das células. A questão da idade e a questão da testosterona. Então, homens que têm testosterona alta podem vir a desenvolver uma hiperplasia prostática benigna. Como ela se situa numa zona de transição abaixo da bexiga e quando ela aumenta, acaba contraindo a uretra. Uma vez que se contrai a uretra, impede a passagem da urina. Evitando a passagem da urina, contraindo a passagem da uretra, a urina por não sair, acontecem alguns sintomas relacionados a HPV, que são eles: dor ao urinar, dor suprapúbica, retenção urinária, gotejamento matinal, micção prolongada, muitas vezes micção até pouca, e muitas vezes hematúria. Para quem não conhece, presença de sangue na urina. O tratamento dessa hiperplasia é simples, é através com medicamentos. Tomando-se o medicamento apropriado, a próstata ela volta ao seu tamanho normal. Câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum no Brasil e o sexto mais comum no mundo. Estima que para 2014 e 2015, 70 mil novos casos dessa doença irão surgir. Sua causa também é desconhecida, não se sabe exatamente como que surge o câncer de próstata. Por desenvolver, sabe-se que desenvolve a partir das células da próstata. Por desenvolver a partir das células da próstata, muito se transforma em metástase. Primariamente metástase no osso e nos linfônodos e tardiamente no fígado e no pulmão. Alguns fatores raciais, genéticos, dietéticos estão influenciados, influenciam para que o câncer de próstata venha a aparecer. Raciais são pessoas da cor negra, principalmente americanos,
né? Genético, pessoas que já têm histórico familiar de avós, bisavós e pais. E dietético, pessoas que não seguem, não têm uma rotina de alimentação saudável, que fumam, que bebem, a ingesta de gordura animal, falta de vitamina E, falta de vitamina D também pode influenciar para o aparecimento do câncer. O tratamento, o prognóstico e o diagnóstico é feito através do toque retal, é um exame conhecido por todos e temido pela maioria dos homens. Ultrassonografia da próstata, onde o médico vai verificar se a próstata está em crescimento ou não, se vai solicitar a biópsia. Hormonoterapia, que é uma terapia através de medicamentos que já influencia direto na próstata. E o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame fundamental, o marcador fundamental para o câncer de próstata. Origem do PSA. Então, como que surgiu o PSA? Em 1970, o cientista Ablin e Hara e seus colaboradores lideraram a pesquisa que resultou na descoberta do antígeno prostático específico, o PSA. A próstata contém centenas e milhares de proteínas e procurar uma proteína específica foi ter mais trabalho, mas aqui eles conseguiram isolar uma proteína específica da próstata. Foi aonde que surgiu o PSA. Em 1984, a patente foi emitida, a tecnologia foi transferida para a indústria biomédica para a preparação de kits de reagentes. 2 anos depois, em 1986, o teste de PSA recebeu a aprovação do Federal Drug Administration como monitor para a resposta à doença. E em 94, como auxiliar de triagem para o diagnóstico, considerado o marco do século XX. Depois disso, bilhões de testes foram datados e vários homens até hoje realizam esse exame. Fisiologia do PSA. Então, onde é produzido então o PSA? O antígeno prostático específico é uma glicoproteína com função de enzima. Não é específico de câncer, ela é específico da próstata. Ela é produzida pelo lume prostático. São esses pequenos orifícios que a gente consegue ver aqui na próstata. Quanto maior a quantidade de PSA circulante no sangue, maior é a produção pela glândula, pela próstata. O PSA é encontrado no sêmen e a função dele, do sêmen, é desfazer o esperma após o coágulo ejaculado. Ele também dá motilidade e fertilidade aos espermatozoides e seu tempo de vida é de aproximadamente 48 horas. Dosagem do PSA. A dosagem deve ser realizada anualmente. A partir dos 40 anos de idade, o homem já pode procurar o seu médico, o seu urologista, para fazer as primeiras prevenções. Tá? O valor de referência do PSA de aceitação médica é abaixo de 4. Mas alguns médicos evidenciam de que a partir de 2,5 já é um sinal de alerta. O PSA pode se elevar em muitas situações diferentes da hiperplasia e do câncer de próstata, como massagem prostática, toque retal, a prostatite, que é a inflamação da próstata, biópsia de próstata por agulha. Então, nesses casos, muitas vezes o PSA pode vir se elevar. Caso se eleve, caso tenha alguma dessas alterações, procedimentos, o médico solicita ao paciente que aguarde tempo preconizado para realizar a dosagem do PSA, que é o material de escolha, é o sangue, e que o jejum obrigatório, não obrigatório, muitos laboratórios utilizam o jejum de 4 horas, outros já nem utilizam mais, mas é de 4 horas. Bom, diante disso, através desses procedimentos, é necessário correlacionar o PSA, uma vez que ele pode se alterar no decorrer, é necessário correlacioná-lo com algumas informações, como por exemplo a velocidade do PSA. A elevação do PSA ao longo do tempo é útil para a determinação de realizar a biópsia. Então o médico verifica se o paciente teve uma elevação de PSA ao longo do tempo. Se no ano passado o PSA estava um pouco, nesse ano já aumentou um pouco, então o médico já fica suspeito de verificar e realizar a biópsia. A densidade do PSA. Os níveis de PSA são altos em glândulas maiores. Então o médico também verifica essa possibilidade. Se em um ano a glândula estava pequena, no outro ela já aumentou de tamanho, o médico já fica de olho. Pode-se indicar uma probabilidade de câncer. PSA ajustado à idade.
melhora a sensibilidade e particularidade para o câncer. Pacientes, homens de 40 anos até 60 que têm um PSA acima de 4 já é um sinal proveniente de câncer de próstata. Homens de 60 a 80 que têm um PSA acima de 4, o médico já não tem tanta importância. Porque o PSA, como eu tinha falado anteriormente, o câncer, ele vai crescendo de pouco em pouco, demora de 4 a 10 anos para se desenvolver. Então, entre um homem 40 que está novo, um PSA alto já indica uma probabilidade de possível CA. Relação ao PSA livre. O PSA livre ele tem duas formas. A primeira forma, PSA livre, ela é circulante no sangue, e a segunda forma, que é o total, ela é conjugada com a proteína. Quando o PSA livre, na sua dosagem, é verificada abaixo de 10%, verifica-se que há uma probabilidade de câncer de próstata. Quando é acima de 10%, o médico não tem tanta referência. Se o PSA livre estiver abaixo, aí sim pode ser um risco. Teste de PSA em mulheres. Mulheres também realizam teste de PSA. O mesmo teste utilizado para homens para identificar o câncer de próstata, nas mulheres é para identificar o câncer de mama. A Sociedade Americana de Química desenvolveu biosensores de nanopartículas de ouro, onde na sua estrutura possui anticorpos de PSA, que após os exames verificam, contém biomarcadores que verificam se a mulher está desenvolvendo câncer de mama. É um teste novo, ainda está em estudo, não tem valor de referência ainda para esse tipo de exame, porém é um teste que é promissor. Os novos marcadores para o câncer de próstata. Além do PSA, a tecnologia hoje utiliza vários outros marcadores. A calicreína humana 2 é uma proteína que pode estar associada à ativação do PSA. Quando o PSA está ativado, a calicreína ela apresenta. Então, ela tem a mesma sensibilidade e particularidade do PSA, é de quase 80%. Nenhum exame marcador é 100%, é quase 80%. O antígeno prostático específico precoce é produzido a partir da formação do câncer, na carcinogênese. Então, quando há formação do câncer, essa proteína ela aparece, mas ele fica em dúvida, porque o câncer demora de 4 a 10 anos para se desenvolver. Então, se estiver desenvolvendo, fica difícil, porque dentro ele cresce 1 centímetro a todo ano, praticamente. Ele não cresce da noite para o dia. Então, a sensibilidade desse marcador é apenas de 40%. Antígeno prostático específico de membrana manifesta no câncer de próstata e no tumor primário. Também é outro marcador que fica em desuso, pela seguinte questão: quando o paciente tem um câncer novo, ele aparece. Quando o paciente está em metástase, ele também aparece. Então, ele fica entre meio termo. Isso para o médico não é ideal. Fator de crescimento transformador beta 1 é o fator de crescimento celulares neoplásicos. É da mesma forma. Então, se ele é um fator de crescimento celulares neoplásico, ele pode surgir não só no CAP, como no câncer de mama, no câncer de fígado. Isso vale também para a fosfatase ácida prostática, que é o marcador mais utilizado hoje. O primeiro marcador utilizado para o câncer de próstata costuma apresentar elevado apenas nos estágios avançados, pode elevar em outras doenças, já caiu em desuso. Por quê? Ele também está presente em outros CA, seja de câncer, de mama, de mama, de fígado, então ele também está presente. E as considerações finais. Bom, o desenvolvimento do câncer de próstata ainda não foi totalmente esclarecido. As condições na qual a população masculina se encontra inserida atualmente, os hábitos e comportamentos, não levam a concluir que esse tipo de câncer é, de certa forma, inevitável. Apesar da baixa sensibilidade e particularidade, o antígeno prostático específico, do antígeno prostático específico motivam para a busca de novos marcadores. Esses novos marcadores ainda não se firmaram como alternativas. O PSA, apesar de ser um marcador padrão para a detecção da doença, é uma grande ferramenta no diagnóstico e acompanhamento. Representa a enzima associada ao câncer de próstata e é a mais descrita na literatura. O seu uso predominará nos períodos médicos até que outro marcador geral seja descoberto.
Foram utilizados nas minhas referências 28 referências bibliográficas. E aqui ficam meus agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades. A professora Liliane Rego por ter aceito o pedido da banca, o meu muito obrigado. A professora Suleime Marinho pela sua paciência, dedicação no pouco tempo em que ficamos juntos, pelo WhatsApp ali, muito obrigado mesmo pelas suas correções e a todos que direto e indiretamente contribuíram para que esse trabalho viesse a ser feito. A minha familiar está lá na Bahia, entre nós, agradeço por tudo. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Chico Xavier, meu muito obrigado. De defesa, trabalho de conclusão de curso, modalidade de artigo científico. Às 10h45 do dia 23 de julho de 2015, na sala 103, nas dependências da Faculdade Alfredo Nassi, na cidade de Aparecida de Goiânia, procedeu-se a defesa do trabalho de conclusão de curso, modalidade de artigo científico, conforme estabelecido pela Resolução número 4, de 13 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Educação Superior, do acadêmico Alex Dani da Silva Teixeira, com o título Antígeno prostático específico com marcador tumoral no câncer de próstata, sob a orientação do professor Suleiman Fernandes. A oportunidade foi convidada ao professor Liliane Rego Guimarães para fazer parte da banca examinadora. Depois de realizada a apresentação do acadêmico, no período estipulado pela banca, foi aberto espaço para posições do professor convidado e também dos demais presentes. Em seguida, o professor responsável por presidir a banca examinadora solicitou aos presentes que se retirassem. Pela média aritmética das notas atribuídas pelos dois professores participantes, chegou-se à conclusão, estando o acadêmico aprovado, na disciplina de trabalho de conclusão de curso, que representa parte dos requisitos para obtenção de bacharel em biomedicina pela Faculdade Alfredo Nassi. Sob essa expressão da verdade, o professor orientador e presidente da banca examinadora, laureado, que após vir achada conforme vai assinar. Parabéns e sucesso para você, viu? Agora, novetário. Novetário, verdade. Não para por aí, não. Não para.